Observatório Feminino convida o professor Ricardo Rabinovich Berkman para um bate-papo sobre um tema polêmico para nós brasileiros, que é a revalidação de diplomas de pós-graduação emitidos por países estrangeiros. O professor Ricardo Rabinovich Berkman é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, diretor do Departamento de Ciências Sociais da UBA, diretor da modalidade intensiva de cursos para doutorado da Faculdade de Direito, UBA, e diretor-geral da Escola de Magistratura do Mercosul. Professor da Escola da Magistratura do Espírito Santo aqui no Brasil e instrutor do Supremo Tribunal Federal do Brasil, único não brasileiro na história do Supremo Tribunal. É professor convidado de várias universidades europeias e latino-americanas. Professor Ricardo Rabinovich. Na Argentina, a graduação é gratuita para argentinos e estrangeiros em universidades públicas, sem a exigência de vestibular. Os 5 prêmios Nobel foram conquistados por ex-alunos de universidades públicas. Qual a sua opinião sobre a necessidade de revalidação de diplomas de pós-graduação no Brasil? Perfeito. Bem, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado, é uma honra. Vamos dizer ao distinto público que tu tens sido aluna minha nos cursos da Universidade de Buenos Aires e que, portanto, tu conheces do que eu vou falar agora. Eu vou falar simplesmente de uma visão do problema que não é a visão concreta que muitas vezes tem se reconhecimento ou não reconhecimento do título. A questão é o direito humano de estudar onde se quer estudar. Porque há muitas razões para estudar em outro país. Muitas razões. As razões estão vinculadas, às vezes, não somente com problemas para o acesso ao doutoramento, porque há países nos quais não existe tal questão de restrição ou de vagas muito estritas, como acontece no Brasil. E também os alunos desses países migram para outros países para fazer o doutorado neles. Ou seja, não devemos, eu acredito, restringir a visão do problema concretamente a situações que aqui no Brasil costumam chamar de mercado. Eu não gosto muito de empregar a palavra mercado nesse contexto. É que eu penso que a questão não deve ser vista simplesmente do ponto de vista de dizer estudo fora porque aqui não posso estudar, senão estudo fora pelas razões que eu queira ter. Ou seja, porque eu quero seguir um mestre. E esse mestre dá aulas em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Japão. Segundo, porque eu quero conhecer outra cultura. Eu quero estudar, mas que ao mesmo tempo, especialmente em pós-graduação, a experiência dos meus estudos universitários esteja além da simples questão de ler nos livros, de dar as provas, senão de conhecer outras maneiras de ver o mundo, outras visões do universo, outras línguas também. E então eu me desloco até outro país para fazer-me parte da cultura desse país através dos estudos. Também porque existem ideias na universidade a que eu quero ir que eu tenho algum grau de concordância com elas ou que eu gostaria de experimentar. Essa, por exemplo, é a razão pela qual muitos vão para universidades dos países socialistas, por exemplo, para universidades de Cuba, para universidades da China, correto? Porque querem tomar contato com essas ideias e demais. A verdade é que a Universidade de Buenos Aires, por exemplo, sustenta uma visão, no caso da Faculdade de Direito especialmente, da dignidade humana como eixo central e da fraternidade entre os povos, como, digamos, coração de toda a ciência jurídica e, portanto, em suas salas de aula,
coexistem alunos de 4 continentes, no caso do doutorado, no caso de graduação, 5 continentes, mas no caso dos cursos para o doutorado, que eu tenho a honra imerecida de dirigir, são alunos de 4 continentes, de 20 países, ou seja, 1/10 parte dos países que existem no mundo. E então estão juntos africanos com asiáticos, com europeus, com americanos. Está toda a Latinoamérica representada lá. E então, na sala de aulas, se trabalha na construção da fraternidade. Que isso é muito mais do que estudar direito, muito mais do que fazer um doutoramento em leis determinadas. E então, são inúmeras as razões pelas quais formado de um país, seja o Brasil ou seja qualquer outro país do mundo, pode querer sair, cruzar as fronteiras, ir para outro país, fazer a pós-graduação ou doutorado. E então, que tu esperas que teu país, seja o país que for, tenha a visão do enriquecimento gerado pela diferença? Ou seja, a grande pergunta que está no fundo é: que queremos, que achamos bom? A uniformidade ou achamos bom viver na diversidade? Se tu achas bom viver na uniformidade, rejeita tudo que vem de fora, rejeita tudo que tem outras ideias, o que tem outras línguas, o que tem outras cores. Às vezes, vais aceitar as mensagens hegemônicas. Então, por exemplo, aceitamos as grandes, entre aspas, universidades dos Estados Unidos, porque grandes são todas as universidades que fornecem verdadeiramente uma dedicação ao ensino, à pesquisa, ao pensamento crítico, criativo e livre, e aberto, e não isolado. Então, qual é a questão? Que tu esperas do teu país? Esperas que te receba com os braços abertos e te diga: bem-vindo por trazer para a nossa cultura e para nosso país, que tem uma cultura maravilhosa, que tem uma ciência de grande respeito no mundo, mas que sempre vai se enriquecer com o fornecimento de novos pontos de vista. Essa, pelo menos, é a atitude que nós temos na UBA. Nós, quando chegam pessoas com títulos de doutor de outros países, de universidades de outros países, que são universidades de respeito por seus antecedentes no mundo inteiro, nós nem falamos em revalidação. Isso não existe em pós-graduação. Falamos de reconhecimento, e o reconhecimento é como? O reconhecimento é automático no momento de ver o título. Ou seja, eu vejo um título da universidade, não quero dar nomes porque os outros vão ficar zangados, mas há, por exemplo, no Brasil, muitas universidades que têm prestígio bem obtido internacional. E então, tu imagina, querida amiga, nós vamos colocar em dúvida o título de doutor obtido no irmão Brasil, em universidades prestigiosas do país? Como assim? Vamos enviar o doutor para um tribunal, entrar com uma ação para obter do juiz o reconhecimento? Mas como assim? Vamos dizer: doutor, venha trazer seus conhecimentos obtidos naquela universidade respeitada, prestigiada do irmão país, e venha com seu título, que estamos desejosos, almejamos ter o colega em nossas salas de aulas. Por isso é que em nosso programa de doutoramento temos brilhantes doutores brasileiros
dando aulas, jamais nem passou por nossas cabeças colocar o título de Flávia Piovesan, de Paulo Bonavides, de Antônio Carlos Volckmer, de Paulo Bussato, eu vou me esquecer nomes, Elton Dias Xavier, Wilson Alves de Souza e Maria Elizabeth Rocha e tantos outros brilhantes colegas e brasileiros, e peço desculpas pelos que me esqueci agora de dizer, que junto com doutores colombianos, peruanos, espanhóis, portugueses, italianos e mexicanos, argentinos, chilenos, estão dando aulas. Nós, na Universidade de Buenos Aires, temos muitas e muitos irmãos brasileiros que não estão lá por ter um aumento salarial, que não estão lá para ganhar alguma pequena coisa nos seus trabalhos, que estão lá porque querem ao Brasil, porque adoram ao Brasil e porque sabem que crescendo academicamente, eles fazem crescer sua pátria. O Observatório Feminino agradece a participação do professor Ricardo Rabinovitch para trazer tão importantes reflexões e pontuações sobre esse tema.